Coroxireida, Aina Coroxireida, Aina Coroxireida, Aina Coroxireida, Xireida, Coroxireida, Aina Coroxireida, Aina Coroxireida, Coroxireida, Aina Coroxireida. Aina Coroxireida. Olá, a bênção. Eu quero falar nesse vídeo sobre um assunto que voltou novamente à tona, que é um bandomblé. Então, como a minha proposta nesses vídeos, ela surgiu através desse período de pandemia, que eu estou mais ocioso, e falar de assuntos cotidianos no candomblé, esse é um assunto que eu achei interessante, eu vou dar minha opinião, e se ela servir para alguma coisa, pelo menos para algum questionamento, vai ser muito legal. Então vamos lá. Tem gente que já está falando sobre um bandomblé virar uma nova religião. Está chegando a esse ponto. Se vocês pesquisarem, vocês até vão acabar encontrando pessoas com essa opinião. Então, assim, o que acontece? Muita gente afirma, generalizando que todo mundo que chegou no candomblé veio através da Umbanda. Isso não é verdade. Tá? Muita gente que foi para o candomblé veio da Umbanda? Sim, isso sim, mas todo mundo não. Tem muita gente que veio do catolicismo, tem algumas pessoas que vieram que foram evangélicas, eu conheci, né? Tem até padre que já se iniciou, esse eu não conheci, mas eu sei que é fato. Pessoas que vieram do budismo, né? Pessoas que vieram da religião messiânica, essas eu conheci. E que conheceram o candomblé em algum momento e entraram, até se iniciaram para o candomblé, ou como elegum, ou como ou pessoas confirmadas para Ogãs, para Equedes, etc. Então, o que acontece? Pessoas que não... Conheci muita gente também que não eram de religião alguma, né? Que conheceu o candomblé através de um amigo que levou, através de um parente que levou para fazer um jogo, ou mesmo a pessoa procurou, né? Caiu no terreiro, procurou e nunca tinha pisado em um terreiro de religião afro-brasileira nenhuma e foi direto para o candomblé. Então, não são todo mundo as pessoas que estão no candomblé que vieram da Umbanda, tá? Pessoas que vieram de outras religiões, quando se iniciaram no candomblé, elas romperam com a religião dela, que elas pelo menos frequentavam e tal, professavam, antigas. O pessoal da Umbanda, que vem da Umbanda, a Umbanda ela não é degrau de religião nenhuma. A Umbanda não precisa ser complementada, não precisa ser melhorada, não precisa nada. A Umbanda não precisa de absolutamente nada. A Umbanda por si só já se resolve muito bem. Muito bem, não precisa de nada. Mas enfim, a pessoa, ou um médium, um frequentador de um terreiro, ou uma pessoa que é um chefe de terreiro, né? Que eu não saberia falar a palavra correta de uma pessoa de chefe de terreiro de Umbanda. Então a pessoa ingressou no candomblé. Qual o motivo? Diversos motivos, né? Mas não de melhorar, porque a Umbanda não precisa de melhoramento. Alguma razão, ou eu quero, ou eu preciso, porque o orixá está pedindo realmente que eu me inicie no candomblé, que eu comece uma nova jornada. Então há o quê? Um rompimento. Há um rompimento. O rompimento de uma religião antiga que ele professou até então e de uma nova religião, que é o nascimento. O candomblé é um renascimento. Então você vai nascer para a religião. Só que aí onde acontece o quê? As pessoas, mas eu não posso jogar tudo fora, não se despacha meus Exus, minhas pombagiras. Despachar, não se despacha mesmo, né? Aliás, até se despacha no sentido literal da palavra, né? Porque despachar não é jogar fora. Despachar é ir resolver alguma pendência com determinada pessoa, figura, elemento, causa, enfim. Mas isso não é fé. Eu vou despachar tudo, vou jogar tudo fora, vou esquecer. Não, mas há um rompimento. Esse rompimento ele há, porque você ingressou em uma nova religião. É uma nova religião. Mesmo sendo afro-brasileira. Entendeu? Então, você rompe com a Umbanda e começa com o candomblé. Por que são incompatíveis? Não, porque é outra religião. Aí, muita gente
está achando comum e já acha, porque isso é uma coisa muito antiga, desde quando começou. Eu creio que esse grande boom começou nos anos 70, que muita gente de Umbanda começou a ingressar no Candomblé, foi onde o Candomblé começou a ampliar o número, né, de adeptos, de terreiros. Então, muita gente que era da Umbanda foi para o Candomblé. Assim como muita gente mudou de nação, porque mudou de águas, mudou de nação e tal. Mas isso é um outro assunto. Então, as pessoas que passaram de Umbanda para o Candomblé querem continuar a tocar Umbanda. Mas aí é que eu não entendo o porquê que foram para o Candomblé. Entendeu? Eu sei que não é da minha conta, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas aí não largam a Umbanda porque tem uma missão na Umbanda. Mas também tem uma missão no Candomblé. As pessoas têm missões nas duas religiões. Ok. E aí eu quero continuar a Umbanda. Aí eu não aprendo o Candomblé, entendeu? Mas aí eu faço uma mistura, eu reinvento todo o Candomblé, Umbanda, Umblé, que aqui é Umbanda e Candomblé. Então a minha casa agora passou a ser Candomblé e eu atendo com o meu pombagira ou o meu Exu, né? Que Exu de Umbanda. Eu tenho meu tranca-rua e a pessoa atende com tranca-rua no terreiro de Candomblé. Isso é muito, muito comum, certo? Porque essa entidade existe, essa entidade ela não aceitou romper com aquele médium, ela precisa de continuar a missão dela. Isso eu não vou questionar, porque é vento. E vento eu não tenho nenhuma... Quem sou eu para fazer algum questionamento, tá? Aí o meu preto velho também, ou o meu preto velho, alguma entidade que ela tenha, que segure ali as pontas e tal. Mas esse terreiro não é um bandomblé. Esse terreiro ele toca candomblé. A pessoa que faz consulta, dá consulta com a entidade por uma missão ou por uma necessidade daquela casa com aquela entidade. Continuou, então não rompeu, ela continuou. Agora a casa dela tocar sessões de Umbanda, porque eu tenho meus filhos de Umbanda e tenho meus filhos que são de Candomblé. Agora tem meus filhos que são de Umbanda, mas também são de Candomblé. Entendeu? Porque tem as duas missões. Então, segunda, quarta e segunda, quarta e sexta eu toco Umbanda, tem as giras, caboclo, tem de Exu, tem de preto velho, e tem de vez em quando um toque de candomblé. Aí, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que abandonou a Umbanda. Não, qual foi a missão, qual foi a necessidade de se ingressar no candomblé? Não, que aqui é candomblé, só que a gente também toca Umbanda. Está cheio disso Brasil afora. Brasil afora, inclusive até em Salvador. Tem casos assim. Entendeu? É ruim? É bom? Eu não sei, só não é plausível. Na minha opinião, não é plausível. Se eu sou de Umbanda e rompi com Umbanda, não quero mais, a minha missão terminou, ou eu não me estou sentindo bem e vou para a religião evangélica. Rompi. Passei para outra religião. Tem lá, acho que o batismo deles e tal. Ou eu sou de Umbanda e por alguma razão meu orixá ou eu preciso ir para o candomblé, seja qual for a nação, Angola, Queto, Jeje, Efon, porque eu tive a necessidade. Então você rompeu com a Umbanda, uma religião que até então você professava, você praticava, e entrou para uma nova religião. É afro, né? Religião afro-brasileira, sim, é uma religião afro-brasileira. Como a Umbanda também acho que está nessa categoria. Mas não tem nada a ver com a Umbanda. E não que seja melhor,
ou pior, ou mais forte, ou com mais fundamento, nada disso. É uma outra religião, apenas uma outra religião. A Umbanda não é degrau, a Umbanda não é porta de entrada, a Umbanda não é o primário, e aí depois eu faço ginásio, aí quando eu quiser crescer eu vou para outra religião, um afro, que seria o candomblé. Isso não existe. Não existe. A Umbanda é autossuficiente, a Umbanda é absoluta, a Umbanda não precisa de absolutamente nada do candomblé. Aí vieram, o cara passou a vida inteira na Umbanda, tinha lá seu terreiro, se iniciou no candomblé, o terreiro dele se transformou tudo em candomblé, com assentamentos, com um monte de coisa, com ariaxé, com cunheira, meteu o bandeirinho, atabaque tem laço, tudo. Virou uma casa, um terreiro de candomblé. Só que toca Umbanda. Toca Umbanda dentro do terreiro, frequenta, tem os filhos de Umbanda, tem desenvolvimento, tem um monte de coisas, entendeu? Então, por que teve a necessidade de mudar para o candomblé? É uma pergunta, eu nunca entendi isso, entendeu? Meu preto velho, pai Joaquim, que eu tenho muita devoção, eu tenho muita fé, resolveu o problema de muita gente, que é muito caridoso, e eu tenho que atender com ele toda segunda-feira, entendeu? O orixá permitiu. Tá, a gente sabe que tem muita gente que nunca passou no terreiro de Umbanda, que é de Queto, e que tem essas entidades. E elas são verdadeiras, elas existem, são verdadeiras. Por alguma razão, ela entrou na vida daquela pessoa. Fora de questão isso, te repito, quem sou eu para questionar? Mas aí a pessoa tem lá os seus momentos que essa entidade vai incorporar, vai fazer os atendimentos e tudo mais. Isso foi. Agora, a pessoa tem um terreiro todo, né, visualmente paramentado, preparado de candomblé, mas tem as sessões de Umbanda regularmente. Isso eu não consigo entender. Aí que se virou um bandomblé, se mistura, porque as entidades, elas viram, passam ebó, elas indicam iniciação, elas se paramentam e se vestem muito similar aos orixás de candomblé, com atacã, com as saias, com o torso, entendeu? E toda a linguagem é de candomblé, porque está no meio, inseriu-se no meio do candomblé, então a entidade se adapta, né? Até porque os Exus parece que não são de Quimbanda, vieram e tal, que é uma coisa banto, africana. Então há essa grande mistura, e aí sim vira mistura de duas religiões, de duas culturas, de duas crenças, de dois métodos e meios religiosos e sistemas religiosos em um só, tá? Então, por quê? Qual é o interesse disso e qual a necessidade? Se anteriormente era Umbanda, e a Umbanda é boa, por isso que não se conseguiu e não pôde, não teve permissão para se deixar, o porquê que foi para o candomblé? Entendeu? Então, se são coisas que em vários momentos são antagônicos, os preceitos e rituais, entendeu? Então essa é a minha opinião, pequena opinião, humilde opinião sobre o Umbandomblé. Devemos respeitá-lo? Devemos aceitá-lo? Eu acho que não é uma questão de aceitar, não é uma questão de respeito, entendeu? Quem procede dessa forma, quem tem os seus terreiros que agora estão denominando-se Umbandomblé, estão até querendo criar uma nova religião que é essa, Umbandomblé, que eu não sei como isso vai fazer sentido, entendeu? É que precisa falar alguma coisa. A minha opinião sobre Umbandomblé é que realmente eu não consigo entender o porquê que quando entrou para o candomblé, independentemente da nação, continuou-se com a religião, a Umbanda. Não houve o rompimento, entendeu? É isso que eu não consigo entender. A questão das entidades, algumas que continuam, porque os casos são assim muito variados e diversos, entendeu? Aí a gente entende e acha que assim que
o vento, né? O que o vento diz, o que o vento determina, o que o Espírito determina, é algo que a gente não foge à nossa, às vezes, compreensão, e nem precisa compreender nada, entendeu? Mas se a pessoa saiu da Umbanda, seja qual for o tempo que ela passou por lá, e se iniciou no Candomblé, houve o quê? Um rompimento de uma religião anterior e uma nova religião se começa. Esta é a minha humilde opinião. Até breve, a benção.